Eu sou Ricardo Amorim, você já me viu aqui no Amorim Responde, mas agora o Itaú Personalité traz para você um novo quadro, Amorim Pergunta, onde eu vou falar com os grandes especialistas em investimento do Itaú. E para começar, eu tenho aqui Martín Iglesias. Tudo bom, Martín? Tudo bem, Ricardo, como que tá? Bom demais estar aqui com você. Negócio seguinte, eu vou direto ao assunto. Tem pouca coisa que funciona sempre em investimento. Uma delas é a diversificação. Diversificação é aquele processo que você consegue reduzir o seu risco, dormir mais tranquilo, ter menos altos e baixos, diminuir a montanha-russa. Conta como é que vocês fazem isso na prática. Exatamente, viu? Eu acho que dava até para falar de que a diversificação é não colocar todos os ovos na mesma cesta. É verdade, mas é muito mais do que isso, né? Então é basicamente encontrar combinações de ativos que combinam, que têm bom potencial de retorno, boa capacidade de gerar rentabilidades no futuro, mas que reagem de forma diferente aos acontecimentos do mercado. Dessa forma, você chega lá em algum momento com um caminho menos tortuoso, porque há compensações de risco. Então, é algo que, no fim das contas, melhora a relação de risco-retorno de qualquer um dos investimentos. Obviamente, para chegar lá, como você me pergunta, a gente precisa de todo um processo, né? Que parte desde uma definição de carteiras estratégicas, ou seja, periodicamente, uma periodicidade um pouco mais espaçada, a cada 2 anos, a gente revisa as carteiras estratégicas, a gente chega numa combinação de classes de ativos que, no nosso entender, combina com cada perfil do investidor, e na verdade é que, periodicamente, aí sim, numa periodicidade mensal, a gente escolhe os produtos que compõem cada uma dessas fatias da nossa pizza, dessas classes de ativos, né? Então, no fim das contas, é um processo bastante robusto, bastante diverso, né? Com muita gente participando do processo, para a gente conseguir gerar as melhores recomendações para os nossos clientes. Olha, Martim, como você disse, muita gente define diversificação como não colocar todos os ovos na mesma cesta, mas a partir da tua explicação eu vou usar uma nova, que é colocar cada ovo na cesta correta, porque, na verdade, se o ovo for maior, você precisa de algo que encaixa direitinho. Agora, exatamente na cesta correta, uma das coisas que acontece é que as condições de mercado mudam e, por consequência, as alocações precisam ser ajustadas. Como é que vocês fazem isso? Taticamente, através de um comitê mensal também, a gente define, ou a gente analisa, na verdade, as principais classes de ativos, bolsa local, renda fixa, prefixado, pós-fixado, indexado, inflação, todos os ativos internacionais, e a gente verifica qual deles tem o melhor potencial de retorno num horizonte um tanto mais curto, de alguns meses, né? Imagino que seja o potencial de retorno e também o risco adequado ao risco que cada um corre, né? Porque acho que uma das coisas que são chaves na alocação são, em primeiro lugar, levar em consideração as condições de mercado, mas em segundo, e é tão ou mais importante, levar em consideração para quem é aquele investimento, perfil de risco, como é que a pessoa reage aos altos e baixos, que mesmo com uma boa carteira, ainda vão acontecer. Vão ser menores, mas vão acontecer. Não, perfeitamente. E essa tocou num ponto fundamental, que é a questão da aceitação a risco do investidor, né? Investidores precisam ter seus investimentos de acordo com o seu perfil. Um investidor, geralmente, que tem menos risco que podia, talvez esteja perdendo oportunidades no longo prazo. Perfeito. Por outro lado, talvez seja o pior dos casos, o investidor assumir mais risco que pode, né? Pelo contrário, pode provocar grandes volatilidades e fazer com que ele saia num momento de volatilidade, talvez num momento onde era para entrar, não para sair. Exatamente, Martim. Agora, eu não tenho dúvida que esse é o pior dos casos, porque não apenas a pessoa vai fazer a coisa errada na hora errada, vai perder dinheiro e vai perder o sono. Então, é exatamente por isso que a gente precisa da alocação adequada e por isso que é tão importante fazer esse trabalho de adequar os investimentos ao perfil de cada um. Exatamente, né? E, de fato, quer dizer, provavelmente uma pessoa que passa por esse processo não vai ter sequer a rentabilidade se tivesse ficado com investimentos conservadores. Martim, a gente está vendo uma enorme transformação tecnológica, digitalização, inteligência artificial e tudo isso mexe com investimentos. Como é que vocês estão vendo isso? É extremamente importante, né? Quer dizer, a capacidade de processar informações complexas, ela se multiplicou. A gente sabe que os mercados estão sujeitos a muitíssimas informações e agora sim a gente consegue processar muitas mais delas do que antigamente, né? Obviamente isso não dispensa, eventualmente, um especialista de investimento que pode, de alguma forma, cuidar dos vieses, do comportamento, de questões específicas de cada cliente, de acalmá-lo em determinados momentos de estresse, que também é muito importante, mas de fato
fato, torna muito mais robustas as nossas recomendações. Permite que a gente consiga fazer muitas simulações para chegar às carteiras recomendadas, bilhões de simulações para a gente chegar às carteiras recomendadas. A gente consegue trabalhar para projetar rentabilidades futuras por produto de dezenas de milhares de produtos do Itaú e do mercado local, inclusive, e internacional. Então, a gente passa a ter uma capacidade de processamento enorme, que ajuda a embasar as nossas decisões e que ajuda, obviamente, a gerar as melhores recomendações possíveis para os nossos clientes. Em resumo, a gente está usando a tecnologia para melhorar o processo de entender as informações, transformar as informações em melhor tomada de decisão e, por consequência, poder ter resultados melhores. E, ao mesmo tempo, isso libera mais tempo de toda a equipe que o Itaú Personalité tem assessorando os clientes para poder cuidar dos clientes, o que é absolutamente fundamental, porque acho que você colocou muito bem, infelizmente, com uma frequência maior do que todos nós gostaríamos, os piores inimigos de nós mesmos como investidores somos nós mesmos, as nossas emoções. Somos todos humanos. E aí é que é importante ter um profissional que ajude a não deixar com que você faça bobagem, né? Exatamente. Quando a inteligência artificial se tornar basicamente difundida por todas as casas, né, por todos os analistas, é muito provável que o mercado caminhe para um conceito que a gente chama de eficiência de mercado, né? Mas, portanto, os preços estariam ajustados às informações. Mas isso não tira o risco, né? Quer dizer, as informações novas poderão continuar mexendo no mercado e o cliente poderá continuar estando sujeito a vieses comportamentais, medo, ganância, né, todas essas emoções. Portanto, eu acho que se torna ainda mais importante o papel de um especialista de investimentos de manter isso sob controle ou ajudar o cliente a controlar suas emoções. Bom, a gente está falando do investimento, das emoções das pessoas, do papel do assessor, mas eu queria ir um pouquinho mais longe. A gente tem novos ativos, em particular os criptoativos que ganharam uma importância grande. Como é que vocês veem isso aqui no Itaú? Não, os criptoativos são um investimento importante, né, para ter dentro de algumas carteiras, para algumas pessoas. E talvez não seja para todos, para investidores conservadores, talvez não valha a pena, não seja o mais indicado ter um ativo com tanta volatilidade, mesmo numa pequena participação, mas para outros sim, né? No nosso entender, a gente chegou aí dentro dos nossos modelos matemáticos a alguns números interessantes para os clientes. A gente chegou a uma regrinha muito simples, né? Nós temos 4 perfis de investidor e a nossa recomendação é 0, 1, 2 e 3% da carteira para investidores conservadores, esse é o 0, 1 para os moderados, 2 para os arrojados e 3 para os agressivos, né? Essa combinação, ela é interessante porque caso haja uma perda, o conjunto dos outros investimentos segura essa perda e evita que ela se torne de alguma forma mais forte, né, e que machuque de fato o investidor. Mas se há ganhos, pode potencializar e rentabilizar bastante a carteira. Está claríssimo. Acho que para deixar claro para quem está menos familiarizado com o mundo dos investimentos, os criptoativos variam de preço muito mais do que os outros ativos. Então, uma parte pequena tem um impacto já significativo na carteira. É mais ou menos como quem está cozinhando. Tem determinados temperos que você bota um pouquinho, porque se você colocar demais, não vai dar certo. É mais ou menos a mesma coisa que a gente tem aqui. E se colocar na dose certa, pode melhorar a sua receita. Não, perfeito. Só para quantificar, a nossa ideia é que um criptoativo tem mais ou menos 4 vezes a volatilidade da bolsa local. Que, diga-se de passagem, é bem maior do que qualquer outro ativo que a gente tem. Exatamente. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com a volatilidade que você tem nos títulos de renda fixa, tirando os muito longos, que o duration é muito grande, que aí ele é grande também, já é bem maior da bolsa local. E se for pegar os ativos ligados à CDI, então, aí a volatilidade é desse tamanho. Por isso que a gente volta à questão da diversificação novamente. Exatamente. Toda boa receita tem vários componentes e, principalmente, cada um na quantidade certa. E é isso que vocês estão fazendo aqui. É isso mesmo. No Itaú Personalité, você conta com um timaço de especialistas em investimento, incluindo o Martim. Além disso, você conta com o app, onde você pode verificar a saúde da sua carteira e ter certeza que ela está alinhada com o seu perfil de investidor. Seguro, fácil, feito.